Olá, estamos no ar, sejam bem-vindos à Live JR, nosso espaço para falar dos assuntos mais importantes da semana. E hoje, claro, como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre o segundo turno das eleições 2022. Domingo agora, dia 30 de outubro, acontece o segundo turno, o eleitor vai poder escolher o próximo presidente do Brasil e em alguns estados, como o estado de São Paulo, também vai haver eleição para governador do estado. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu trouxe alguns dados aqui. Olha, de acordo com o TRE de São Paulo, mais de 34 milhões de pessoas estão aptas a votar no estado. E isso representa pouco mais de 22% de todo o eleitorado nacional. Para tirar as dúvidas sobre a votação do próximo domingo e outros detalhes, votação em trânsito e outros detalhes sobre o segundo turno das eleições, nós convidamos hoje aqui na Live JR o diretor-geral do TRE de São Paulo, Cláucio Correia. Cláucio mesmo que se fala, né? Seja bem-vindo aqui à nossa live, Cláucio. Muito obrigado, Leandro. Também quero cumprimentar a Caterina e a Camila e aqueles que nos assistem aí nessa live. Para mim é uma satisfação aqui poder falar com vocês e aqueles que nos acompanham, né? Prestando um serviço público aí, principalmente para o próximo domingo, no segundo turno das eleições gerais do Brasil. Obrigado, a gente que agradece. Esse é um assunto muito importante, porque a gente vai ter eleição daqui a 2 dias, né, no próximo domingo. E para me ajudar nessa entrevista, as minhas colegas, a apresentadora Camila Busnello, do Jornal da Record News e também do Jornal da Record. Camila, seja bem-vindo. Obrigada, Leandro. Bem-vindo também, doutor Cláucio e Caterina. Prazer dividir essa live aqui com você. E também a repórter Caterina Schutte, que também vai ajudar a gente nessa entrevista. Caterina, seja bem-vinda também à Live JR. Muito obrigada, boa tarde para você, Estoliar, para todos. Um prazer participar dessa live mais uma vez e um privilégio hoje, né, poder conversar com o diretor-geral do TRE de São Paulo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito esclarecedor aí para todo mundo. Só lembrando que a Live JR é transmitida ao vivo toda sexta-feira às 3 da tarde nas redes sociais do Jornal da Record TV e também no Portal R7. Se você tem alguma dúvida sobre a votação do próximo domingo, mande a pergunta para a gente aí pelas redes sociais, que assim que as perguntas forem chegando, a gente vai repassando aqui para o diretor-geral do TRE de São Paulo, o Cláucio Correia. Cláucio, para começar, o Tribunal de Contas da União auditou as urnas eletrônicas. Eu queria falar já sobre esse assunto, que é um assunto muito importante que vem causando polêmica nos últimos dias. Foram analisados mais de 4,5 milhões de dados e, segundo o TCU, não foi encontrada nenhuma irregularidade, nenhuma divergência entre os dados e o resultado das eleições divulgado pelo TSE. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que é feita essa fiscalização das urnas e podemos acreditar nas urnas eletrônicas? Leandro e demais ouvintes, com certeza as urnas que nós utilizamos, as nossas urnas eletrônicas e o nosso sistema de votação eletrônica é um sistema perfeitamente confiável, seguro, que garante ao eleitor, ao depositar, ao digitar ali o seu voto, ter a certeza de que está sendo computado de uma maneira adequada. Essa auditoria do Tribunal de Contas da União foi mais uma auditoria feita até de maneira independente, né, pelo próprio Tribunal de Contas da União. A gente tem as nossas próprias auditorias, que a gente convida entidades fiscalizadoras, no qual o próprio também TCU participou, né? Nós temos auditorias até muito antes do período eleitoral. A gente tem etapas de auditoria, como o teste público de segurança, em que a gente convida universidades, especialistas da área de ciências da computação, para exatamente testar o nosso sistema, apontar eventuais vulnerabilidades que possam ocorrer, para que a gente não tenha nenhum tipo de risco durante o período eleitoral e, mais precisamente, no dia da eleição, né? Nós temos o teste de integridade, que é outra auditoria que também nós realizamos no dia, inclusive do pleito. Esse teste de integridade era antigamente chamado de votação paralela. Ele é feito desde 2002, Leandro. E em que consiste isso? A gente sorteia no sábado, inclusive amanhã vai ter o sorteio das urnas do segundo turno, urnas que seriam utilizadas nas eleições do domingo. A gente retira essa urna que ia ser utilizada, traz ela para cá, para um lugar seguro, concentrado, tá? E aqui a gente realiza em uma votação manual, no qual as próprias entidades fiscalizadoras preencheram as cédulas
e no dia da eleição, às 8 horas da manhã, nós começamos o nosso teste de integridade, ou seja, nossa auditoria. Nós vamos lançando cada voto em cédula dentro da urna. Ao final das 17 horas, quando encerra a eleição normal, a gente também encerra o nosso teste de integridade e ali a gente demonstra, emite o nosso boletim de urna, que é o extrato da urna com todos os votos lançados, e demonstra que as urnas estão ali com os votos lançados em papel, o mesmo número, os mesmos candidatos e o mesmo resultado. Camila. Bom, a gente viu nesses últimos dias que vários estados, várias cidades liberaram transporte público para incentivar o pessoal a votar nesse domingo, uma eleição histórica, né? Aliás, muito disputada e também por causa dessa tensão que a gente vê ao longo da corrida presidencial. Mas, de qualquer forma, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, eles vão liberar trens, metrô e também ônibus. Isso pode ajudar a diminuir a abstenção, que foi bastante grande no primeiro turno? Olha, Camila, eu acredito que sim. Embora, deixa eu explicar aqui para os nossos ouvintes, a gente busca, ao preparar as eleições, a colocar sessões eleitorais, locais de votação, perto do eleitor, né? Então, a gente espalha nossos mais de 10 mil locais de votação no estado inteiro, procurando estar perto daquele eleitor. Então, essa é a nossa regra, esse é o nosso princípio para poder facilitar o voto. Mas, realmente, acontecem situações em que o eleitor tem que se deslocar. Muitas das vezes, por mais de 2, 3, 5 quilômetros, ou aquele eleitor que nunca fez a transferência do seu domicílio para o local mais perto, ele também tem que pegar o transporte público. Então, a gente acredita que sim, essa liberação do transporte público no dia do pleito vem ser um incentivo, sim, para o eleitor sair de casa, para o eleitor e a eleitora irem até um determinado local de votação e ali exercer a sua democracia, sua cidadania, poder escolher os seus representantes. Caterina. Cláudio, São Paulo, então, é o maior colégio eleitoral aqui do país. Como o próprio Stoliar comentou no começo, temos aí mais de 34 milhões de pessoas aptas a votar. Tivemos uma eleição muito grande, uma operação muito grande, conseguir justamente realizar esse processo eleitoral. Gostaria que o senhor falasse um pouco como que estão os preparativos aí para o segundo turno e o que o primeiro turno traz de experiência nesse momento, se existe alguma preocupação específica com alguma região do estado? Olha, a preparação para o segundo turno, ela praticamente já ocorreu. Amanhã a gente começa a distribuir as urnas, os locais de votação. Alguns poucos hoje já iniciaram, algumas zonas do interior, mas a maioria fica para amanhã. Algumas a gente só leva até somente no domingo de madrugada, por questões de logística, de segurança, né? E o que a gente fez em relação ao segundo turno? No dia 17 de outubro, nós começamos a cerimônia, que é uma cerimônia pública, de carga e lacração das urnas para o segundo turno, né? A gente insere lá uma mídia, uma espécie de pendrive contendo o recebimento que vai ter dos votos do eleitor para o segundo turno. As urnas eleitorais já estão preparadas com todas essas urnas para esse segundo turno e amanhã começa, obviamente, essa distribuição para os locais de votação. Em relação ao primeiro turno, todos sabem que houve realmente no país inteiro, e aqui não foi diferente, em São Paulo, também filas, né? E as filas, elas decorrem de várias razões. Muitas das vezes o eleitor se concentra, um conjunto de eleitores se concentra para ir no mesmo horário, isso já gera fila. A gente estava falando no primeiro turno de 5 eleições, Caterina, ou seja, eram 5 escolhas, né? O eleitor ia com mais calma, tinha aquela questão toda da cola, que a gente até insiste também de novo para o segundo turno. Mas a gente não tem dúvida, né? Também teve a inovação da biometria, que a gente também coletou, né? O eleitor se identificou com a biometria. Então, esse conjunto de fatores, obviamente, impactou um pouco nas filas, aqui no caso do estado de São Paulo. Mas, no geral, os resultados foram maravilhosos. 90% dos nossos locais de votação, melhor dizendo, 90% das nossas sessões eleitorais, elas terminaram
a sua votação às 17h30, ou seja, 30 minutos após o horário regulamentar, que é uma coisa perfeitamente aceitável. E a gente tratou para esse segundo turno daqueles locais que aí sim a gente considerou críticos, alguns locais que foram até às 19, até às 20, um local específico, uma sessão eleitoral, que foi até 21 horas, e aí a gente fez uma gestão com os nossos mesários, o próprio TSE, a própria Justiça Eleitoral, reforçou o treinamento com alguns mesários, orientamos os nossos chefes de cartório a fazer uma gestão nessas sessões que a gente vai verificando que pode ter filas e ultrapassar o horário regulamentar de votação. Então, nós estamos preparados, conscientes de que nesse segundo turno vai ser muito mais rápido, muito mais tranquilo, né? São Paulo e alguns outros estados terão também a eleição para governador, mas o impacto é muito pequeno. Essa que é a verdade. Cláudio, só para a gente... Desculpa, Caterina, só para não perder a linha de pensamento, eu lembro que eu cheguei na sessão eleitoral, na zona eleitoral, e a sessão tinha tanta gente, mas tanta gente, que as filas das sessões se confundiam, eu não sabia qual era a fila da sessão que eu tinha que votar. Aconteceu de tanta comigo gente. também. Porque estava muito lento, né, Camila? Foi exatamente o que falaram, e depois os próprios TREs e tal, eles falaram que foi o problema com a biometria, exatamente, porque as pessoas não conseguiam fazer ou demoravam muito, colocavam lá 4 vezes o dedo para ser identificado e aí se seguia, muitas vezes, sem conseguir ser identificado pela biometria. Isso foi, de alguma forma, atualizado para não ter esse tipo de problema, porque é uma situação que o Estoliar passou, eu passei, acho que a Caterina também, muita gente, né? Mais de 2 horas na fila, eu fiquei 40 minutos. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, você tem que estar com disposição de ficar ali na fila e ter vontade de exercer a democracia. E eu acabei não ficando na fila, Camila, porque minha esposa está grávida, eu consegui votar junto com ela, né? Porque o marido pode ir junto com a grávida. Mas esse problema foi resolvido? Teve muita gente que esperou, como a Camila. Então, vamos lá. De fato, a biometria ela pode até ter influenciado um pouco, mas nos nossos estudos a gente analisa a performance das urnas, né? A gente tem meios dentro da nossa área de tecnologia que a gente analisa todos esses dados, né? E a gente chegou à conclusão que a biometria não impactou tanto como a gente imaginava. Realmente, no primeiro momento, a gente olha, está tendo muitas filas e é a questão da biometria. O que ocorre, Leandro e demais que nos ouvem, Camila? A urna, o sistema, o terminal do mesário, quando você se identifica e tem a biometria, o terminal vai dizer para solicitar ao eleitor que coloque o seu dedo para identificação na hora de votar. E ele tem 4 tentativas. Não adianta a gente tentar pular, só fazer uma vez, não deu certo, já vai para a votação direto na urna. Não vai. Ele vai ter que tentar as 4 vezes, colocando o indicador direito, o polegar direito, o indicador esquerdo e o polegar esquerdo. Então, isso não tem como mudar, né? Só que também observamos, talvez, que como isso foi uma novidade para o eleitor e para a eleitora, muitos não colocaram o dedo da forma correta e o nosso próprio mesário também não atentou um pouco para esse procedimento. Então, reforçamos um treinamento, fizemos vídeos, não sei se chegou até o conhecimento de vocês, mas fizemos vídeos orientando o eleitor de como colocar o dedo lá na parte de identificação, no leitor de biometria, onde ele deve colocar esse dedo e ali ser identificado. Então, novamente, o que a gente acredita? Já passou novidade. Então, o eleitor já sabe agora que ele vai ter um outro procedimento nesse segundo turno. O próprio mesário também já está mais preparado. Ele também já está mais ligado de como o eleitor deve colocar o dedo e, obviamente, se não der certo na primeira, ele tem mais 3 tentativas para ali se identificar. Ali não deu certo, o mesário tem um procedimento a fazer, que é perguntar o ano de nascimento daquele eleitor e aí ele habilita, usando a sua biometria, Leandro, o mesário, viu, Camila? Ele vai lá, coloca o dedo dele para deixar registrado que foi ele que habilitou aquele eleitor que não conseguiu se identificar biometricamente. E aí sim, o eleitor se dirige à cabine de votação.
Olha, eu não sabia disso. Caterina, mil desculpas, a gente interrompeu, você tinha uma pergunta para fazer. Manda A minha ver. pergunta era justamente sobre a biometria, que já foi respondida. Obrigada. Ah, maravilha. Posso aproveitar então esse gancho, porque ontem eu abri uma caixinha de pergunta na minha rede social, mas para quem nos assiste, se tiver dúvida, manda para as plataformas digitais da Record TV, Jornal R7, Portal R7 e Jornal da Record. A Mariana Godoy mandou uma pergunta que fala do seguinte: houve casos em que a pessoa foi votar e tinham votado por ela. O que fazer nesse caso? Realmente foi um problema registrado, né, no primeiro turno. E isso, infelizmente, ainda acontece. É uma falha humana dos nossos colaboradores, mesários, que com a biometria, colegas, quando tiver a biometria 100% no estado de São Paulo, esse um dos objetivos dela, evitar que alguém vote no lugar do outro. E por que isso acontece, Camila? Ou respondendo para a Mariana, por que isso acontece? Porque, na verdade, quando o mesário vai lá buscar a identificação, os nomes são muito próximos, ele acaba errando a linha daquele eleitor, que ele se confunde e ele habilita no lugar do outro. E nesse caso, não temos o que fazer, é registrar em ata e, infelizmente, não tem como mudarmos esse procedimento, porque o voto já está registrado em nome daquele eleitor ou daquela eleitora. Cláudio, eu vou dar Mas a gente reitera muito com os nossos mesários o cuidado, a calma, né? E a isso também, Camila, Leandro, Caterina, que leva a fila, porque ao mesmo tempo que a gente tenta agilizar, nós temos que tomar o cuidado correto, né, da identificação e da liberação desse eleitor para se dirigir até a cabine de votação. Maravilha. Eu vou dar prioridade às perguntas que vão chegando para a gente aqui pelas redes sociais, para a gente não perder a oportunidade de responder uma dúvida direta dos nossos seguidores. Chegou uma pergunta aqui da Sandra Regina, pelo Instagram do Jornal da Record, e ela pergunta o seguinte, eu vou ler na íntegra, tá? Se eu perceber algum erro na hora da digitação do voto, posso, além de avisar para o mesário tirar foto, eu posso denunciar? Vão deixar usar o celular nesses casos? Ela quer saber se tiver um erro, ela pode tirar foto com o celular, denunciar e, enfim, se ela pode usar o celular ali na urna nessa hora, no caso específico como esse. Essa pergunta é muito importante, viu, Leandro? Só para lembrar para todos que nos ouvem, né, e essa live fica gravada e espero que outros também possam ouvir, continua a vedação de ingresso com o celular na cabine de votação, Leandro. Essa eleitora que nos fez essa pergunta, ela não pode, em hipótese alguma. Se ela entrou de uma maneira em que o mesário não identificou e confiou nela, né? Porque qual é a regra desta eleição, tanto no primeiro turno e que vai se repetir agora no segundo turno? O eleitor pode até levar o celular, porque ali está um documento oficial digital que ele tenha. Ele se identifica e ele vai deixar esse celular numa mesinha, numa cadeira que a gente colocou do lado, em cada sessão eleitoral, tem lá uma mesa, um local para ele deixar esse celular. E aí ele vai e entra na sessão. Aí ela perguntou, entra na cabine para votar, né? Aí ela perguntou, mas olha, se está dando algum problema, tem como o mesário, através do terminal, saber em qual cargo que ela está votando. Não dá para saber, obviamente, quem que ela digitou. Então, ele pode orientar essa eleitora ou esse eleitor que está com alguma dificuldade. Tá? Ele pode até suspender o voto dela se ela estiver alegando algum procedimento equivocado, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é muito raro, Leandro, de acontecer. A gente até orienta procedimentos internos a chamar o juiz eleitoral em situações extremas como essa, em que o eleitor insiste em dizer que a urna não está funcionando adequadamente. Então, nesse caso, não pode tirar foto, não pode entrar com o celular na urna e chamar o mesário ou o juiz eleitoral da zona eleitoral em questão, certo? Exatamente. Antes de passar a bola para a Caterina, para ela fazer a próxima pergunta, eu vou só fazer mais uma pergunta que chegou pela rede social, da Alexandra Barbosa. Ela mandou essa pergunta pelo Facebook da Record TV e ela quer saber o seguinte: posso votar com a carteira de trabalho? Quais são os documentos que ela pode apresentar para poder se identificar? Respondendo objetivamente para ela, sim, a carteira de trabalho, como é um documento oficial com foto, é perfeitamente aceitável. Então, a regra ouvintes, qualquer documento
que você tenha oficial, um RG, um registro geral, uma carteira de habilitação, né, uma carteira profissional, uma carteira de trabalho, um passaporte, que são documentos oficiais, e tem a foto Leandro, para exatamente facilitar aquela identificação pelo mesário de que aquele eleitor é ele mesmo, né? Embora às vezes a foto seja um pouco distinta, mas ali tem as características que demonstram ser aquele eleitor que está ali na frente, né? Então, qualquer documento oficial com foto, e seja no modelo tradicional, em papel, seja até no formato digital, por isso que pode levar o celular até a sessão, não na cabine. Caterina. Cláudio, no primeiro turno aqui em São Paulo, a gente teve uma diminuição de porcentagem de votos brancos e nulos. Gostaria que o senhor comentasse isso, quer dizer, o que o senhor atribui a essa diminuição? Essa também é uma preocupação da Justiça Eleitoral? Olha, na verdade, a gente quer que o eleitor expresse ali a sua manifestação, a sua vontade e a sua escolha perante os candidatos. A gente explica para o eleitor e para a eleitora que o voto nulo e o voto branco, ele não tem, na verdade, validade, né? Ele não entra no cômputo de votos válidos para efeitos da escolha do candidato. Então, na verdade, quando alguém vota branco ou vota nulo, está votando de uma maneira em protesto. Esse é o significado. E é isso que a Justiça Eleitoral espera? Não, a gente quer que, na verdade, cada eleitor e cada eleitora se convença de quem é o seu melhor candidato e ali possa exercer o seu direito de escolha. Claro, sem prejuízo de que, se ele quiser votar em branco ou nulo, ele faça isso. Houve sim uma redução, isso faz parte de um processo, né, de consciência do eleitor e da eleitora, isso é importante. A Justiça Eleitoral, não sei se vocês têm conhecimento, mas principalmente no não eleitoral, a gente faz muitas ações de cidadania. A gente vai em muitas escolas, principalmente para pegar esse jovem eleitor, aquele que está com 14, 15, 16 anos, que já pode tirar o seu título. A gente fala da importância da participação política, a gente fala da importância que a política, na verdade, está no dia a dia das pessoas, né? Porque política é o quê? Política é você discutir sobre uma determinada coisa e cada um ali emitir a sua opinião e fazer a sua escolha daquilo que se convence, daquilo que acha que é melhor para si e para a coletividade. Votar branco e nulo é a mesma coisa? Só para esclarecer, porque outro dia eu recebi uma pergunta dessa pelo WhatsApp. A pessoa não sabia dizer se ela não queria escolher nenhum candidato, queria votar em ninguém. Ela vota nulo ou vota branco? Qual é a mesma coisa? Qual é a diferença? Em termos de computação de voto, não vale, os dois não valem, não são considerados voto válido. A diferença é que o branco está lá na tecla. Tem uma tecla que você tecla o branco e depois o confirma. Então já está lá o voto branco. O voto nulo, você digita um número inexistente, 00, para qualquer cargo que ali você está disputando. Ou você joga um número de outro local, um número inexistente, né? Que não está dentro daquele número oficial de campanha, que identifica um determinado candidato. Então, essa é a diferença. O nulo, você digita um número inexistente, o branco tem a tecla branco e depois o confirma. Não vai para a legenda, não, né? Antigamente não vai, não vale tinha nada. Uma lenda dessa, o voto branco vai para a legenda. Tem essa lenda. Ainda existe isso? Essa lenda. Tem muita gente que acredita nisso, né? Que você não vai votar branco e nulo e que você vai beneficiar algum dos candidatos. Mas não é assim, né, Cláudio? Não. Havia muito, não sei se vocês se recordam, mas já houve sim, e sempre aparece no período eleitoral, umas fake news, né, umas desinformações, no sentido que se os eleitores votarem 50% for voto nulo ou branco, vai ter que ter uma outra eleição. Também não. Porque a Justiça Eleitoral... Não. A Justiça Eleitoral, a gente computa os votos válidos. Por isso que nós não estimulamos o voto branco ou o voto nulo. A gente quer que o eleitor escolha entre aqueles candidatos, né? E esses votos válidos é que levam à definição de quem vai ser o escolhido. Então, o voto branco e nulo, infelizmente, não tem valor nenhum, a não ser um voto mesmo de protesto. E ele não vai levar a uma nova eleição. Camila, tem pergunta? Tenho. Vai.
O Cláudio falou, né, sobre essa história da discussão, que cada lado tem que respeitar. A gente já sabe que os ânimos estão aflorados, digamos assim, com a chegada já do dia da votação mesmo no segundo turno. E a gente vê alguns casos isolados de violência. Até uma faculdade tradicional de São Paulo suspendeu as aulas hoje para evitar confrontos e possíveis casos de violência. Como o TRE e o TSE estão se preparando para essa possibilidade? Olha, qualquer violência, Camila, qualquer situação que extrapole os limites da civilidade obviamente, uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança pública, por isso que a gente conta com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Guardas Civis Municipais, onde elas existirem, para ali manter a ordem, garantir o que a gente chama de votação e apuração do eleitor. Infelizmente, o que a gente verifica é essa extrapolação dos limites e da compreensão e do respeito dos eleitores a respeito da opinião que cada um tem. É lamentável a gente ver pessoas partindo para uma agressão, seja ela até verbal, seja ela física, o que é inaceitável numa situação dessa, por questões políticas. É o mesmo absurdo que a gente verifica, fazendo um paralelo, partida de futebol, quando você vê duas torcidas se agredindo, uma coisa mais estúpida, mais sem sentido. Selvagem até. Não é inacreditável. Na verdade, para a gente que é da justiça eleitoral, a gente fica até triste, porque, nossa, a gente aqui faz um trabalho gigantesco, envolve milhares de pessoas. A eleição no Brasil é motivo de orgulho, essa organização que nós temos num país que todo mundo sabe da sua territorialidade extensa, né? E vamos lá, a gente prepara uma eleição, prepara toda uma logística para o eleitor ir lá, para depois eles partirem para não aceitarem o resultado das urnas ou para se agredirem. Isso está até em grupos de famílias, grupos de amigos. Então, sinceramente, falta uma compreensão muito grande das pessoas de respeitar a opinião dos outros. Acabou. Então tá bom, se você escolheu o candidato A, perfeito, não é o meu, acabou. Não precisa você partir para uma agressão física, verbal ou de qualquer outro tipo, psicológica, para tentar convencer quem tem razão nesse tipo de disputa. E, Cláudio, a eleição acaba e ficam as ofensas, né? As agressões, as ofensas, as brigas de família, enfim. Eu queria que você desse uma informação para a gente. Você falou agora sobre segurança, 10 mil policiais federais vão atuar no segundo turno das eleições agora, no próximo domingo. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que é considerado crime eleitoral e a partir de que momento a propaganda, por exemplo, é considerada um crime eleitoral? Explica isso para a gente, porque tem gente que não entende isso ainda. Vamos lá. É bem extensa essa pergunta, né, do que é crime eleitoral. Existem vários tipos de crimes eleitorais, mas voltado para o eleitor e para o eleitor, principalmente no domingo, o que todos já sabem é que a gente não pode pedir voto. Um eleitor ou um cabo eleitoral ou um próprio candidato não pode pedir voto no dia da eleição. Não pode fazer a chamada boca de urna, que é ali quando o eleitor está entrando para votar, abordar ele, pedir que ele vote naquele candidato da sua preferência. Bem, os candidatos, de uma forma geral, até o sábado, até as 22 horas, no caso de amanhã, eles podem fazer, sim, as suas campanhas. Em que nível? Vai ter veiculação gratuita na internet, pode ser feito, pode realizar atos de campanha, como distribuição de panfletos, que a gente chama de santinhos, né? Alguns materiais impressos, ele pode fazer uma passeata, ele pode fazer uma carreata, tudo até as 22 horas de amanhã. Chegou no domingo, o eleitor, ele pode vestir lá a camisa do seu candidato, ele pode botar um botão, um adesivo e votar. Isso que a gente chama de manifestação individual. Agora, vamos lá, que vários eleitores resolvem marcar uma determinada escola para irem juntos votar, todos uniformizados, e ali começam a abordar
se aproximar de outros eleitores pedindo voto, entregando o santinho. É crime eleitoral, inclusive com prisão em flagrante. Então, são esses aspectos que a gente observa no dia da eleição. No geral, até tranquilo, né? Até as prisões que a gente teve no primeiro turno, salvo engano, foram 3 prisões em flagrantes, porque é até difícil pegar essa situação também, né? Muitas das vezes, quando a polícia chega, ou quando chega ao conhecimento da Justiça Eleitoral, que o juiz determina, a pessoa já se evadiu, já saiu daquele local, e aí não tem como a gente pegar esse eleitor. Mas quando pega, ele vai para a delegacia, né? E logo na sequência ele já é solto, às vezes tem audiência de custódia no dia seguinte, que ele vai lá e se apresenta perante o juiz a respeito daquele crime que ele cometeu. Caterina, quer perguntar? Vamos priorizar então o nosso telespectador. O Celso Guimarães mandou uma pergunta pelo YouTube da Record TV. Ele pergunta o seguinte, Cláudio, e se eu digitar um número e aparecer a foto de outro candidato, chama o mesário até resolverem o problema? Como que fica o voto? Olha, Caterina e esse eleitor que fez essa pergunta, isso não pode e não acontece. Não tem como isso. O sistema é o mesmo para todas as urnas. Por que isso acontece, que um eleitor está dizendo que isso acontece só na urna dele? Se outro que acabou de passar votou e votou normalmente. Bem, nós temos um procedimento para isso. Esse eleitor que alegar dizendo que está digitando o número de um candidato e está aparecendo a foto do outro, o juiz deve ser chamado até o local, e ali vai chamar fiscais de partido que estão presentes, tá? Vai suspender o voto desse eleitor e ele vai ter que se explicar perante o juiz eleitoral a respeito disso. O que eu quero dizer para você, Caterina, e para todos que nos ouvem? Não existe essa possibilidade de você digitar um voto de um número de um candidato e aparecer foto do outro. Porque se isso acontecesse, isso iria se repetir em várias sessões, Caterina. Isso iria se repetir em vários locais do Brasil inteiro. Porque o sistema é um só para o Brasil inteiro que a gente utiliza. Por isso que essas situações a gente considera como fake news, como desinformação, para desacreditar o nosso sistema de votação. Camila, tem pergunta? Como é bom, né, poder conversar, tirar dúvida, para desmistificar todo o processo eleitoral, que é um esquema gigantesco, né, que acontece muito antes dos dias da votação. A Camé Moraes, que é editora executiva do Jornal da Record, ela mandou uma pergunta que eu achei bastante pertinente. Como o cidadão pode conferir o resultado da sessão que ele votou, que é o tal do boletim de urna? Tem como o eleitor, então, saber e confirmar ali, conferir o voto dele? Tem várias maneiras, Camila. Essa pergunta é muito boa. Toda vez que encerra a sessão, a votação naquela sessão eleitoral, o mesário tem todo um procedimento, que é encerrar aquela votação, e ele emite exatamente um extrato, que a gente chama de boletim de urna. Ele é bem grande, porque ele traz, no caso agora ele vai ser menor, porque só estão sendo disputados 2 cargos, governador e presidente, só tem 2 candidatos. Mas no primeiro turno ele é extenso, porque traz todos os deputados, tudo, e lá está dizendo a quantidade de votos que... Ele traz esse extrato, quem compareceu, ele traz o número de votos de cada candidato, e como é que esse eleitor pode acompanhar? Se ele quiser, ele pode acompanhar do local de votação, se ele tiver, por exemplo, se ele é um dos últimos a votar, ele espera a fixação desse boletim de urna na própria sala da sessão eleitoral, como determina a resolução do TSE, ou ele acompanha na internet. Ele pode acompanhar no site do TSE o seu boletim de urna. Algumas horas depois, esse boletim já vai estar disponibilizado lá no TSE, à proporção que forem feitas as transmissões desses BUs, né? Existe a mídia digital dele, ele foi impresso, mas existe a mídia, né? Um pendrive que a gente vai transmitir esse BU para o TSE, para ocorrer o que a gente chama de totalização. O Eduardo Ribeiro, apresentador, faz uma pergunta, ele também está participando da live aqui com a gente, o apresentador do Fala Brasil. Hoje os apresentadores do Fala Brasil em peso aqui. Ele fala o seguinte, como acontece então a transmissão dos votos de São Paulo para Brasília? Quem aperta esse botão?
Pergunta do Edu. Vamos lá. A gente tem um sistema chamado transportador, que ele é colocado em cada cartório eleitoral, né? Ele é um software, ele é um programa, que ele está instalado num computador do tribunal, que está espalhado nos cartórios eleitorais. Em cada local de votação tem um número X de sessões. Cada sessão corresponde a uma urna. O mesário, ao encerrar a votação, ele pega essa mídia, esse pendrive contendo o resultado, a gente chama inclusive de mídia de resultado. Há uma pessoa da Justiça Eleitoral chamada de apoio logístico que vai recolhendo em cada sala esse pendrive, leva essa mídia de resultado até o cartório eleitoral, até a junta eleitoral. Ali, servidores da Justiça Eleitoral podem ser acompanhados, isso é público, fiscais quiserem podem acompanhar, entidades fiscalizadoras podem acompanhar, e ele vai colocando, plugando, Camila, cada um desses pendrives e transmitindo. Ele passa por aqui esses dados, porque não existe um link direto do cartório com o TSE. Então, como é que funciona essa transmissão? Os links, cada cartório tem um link com o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Do Tribunal Regional Eleitoral, vai para um link para o TSE, que ali totaliza o voto de todo o país, dando o resultado final. No caso aqui do estado de São Paulo, também totaliza somente a parte de candidatos, os votos dos candidatos ao governo do estado. Cláudio, a gente está se encaminhando para o fim agora, mas eu tenho uma pergunta do Roosevelt Almeida, que chegou pelo Facebook da Record TV, e ele quer saber o seguinte: transferi meu título para outra cidade. Fiz pela internet e não fiz a biometria. Ele pergunta: no primeiro turno, o mesário usou a biometria dele. Tá certo isso? E como é que fica no segundo turno? Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Sim, eu só achei um pouco confusa. Não, se você puder repetir. Sim. Ele transferiu o título para outra cidade, ele fez isso pela internet, mas não fez a biometria. Aí, na hora que ele foi votar no primeiro turno, o mesário foi lá e usou a biometria dele, a biometria do mesário. Ele pergunta o seguinte: está certo isso? O mesário pode usar a biometria dele próprio para a pessoa poder votar? E como é que fica no segundo turno? Aí a pergunta é minha, estou complementando a pergunta dele. Como é que fica no segundo turno? Olha, o eleitor que fez alguma transferência de domicílio eleitoral, fez a sua transferência para outro local, se ele já tinha a biometria, essa biometria está lá na urna, está lá no nosso sistema. Então, automaticamente, esse eleitor, o terminal deve ter pedido para ele: coloque a sua identificação. Ele deve ter tentado 4 vezes, não conseguiu, aí o mesário foi lá e habilitou para ele votar. Isso vai se repetir da mesma forma no segundo turno. Se ele disser: olha, eu não fiz a coleta da biometria e mesmo assim fui chamado para colocar o meu dedo, para me identificar. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, isso pode ter acontecido, Leandro, a Justiça Eleitoral, ela fechou uma parceria com vários órgãos de compartilhamento de dados biométricos. Então, ela fez com o Denatran, fez com alguns institutos de identificação. Aqui mesmo em São Paulo, mais de 4 milhões de eleitores, nós recebemos a biometria do Detran de São Paulo, através do Denatran. E desses 4 milhões e 200, mais de 3 milhões e 800 conseguiram habilitar, validar, melhor dizendo, a sua biometria, que era do Denatran e que estava lá na urna para ele se identificar. Então, foi um sucesso, isso também pode acontecer. Nós fizemos várias campanhas de informação, né, nesse sentido, de dar transparência ao eleitor, de que havia possibilidade de biometria de outros órgãos serem utilizadas nas eleições. E vai se repetir no segundo turno. Por quê? Porque os dados desse eleitor já estão lá na urna. Cláudio, a gente tem 1 minuto para terminar a nossa entrevista. Eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida que vem chegando assim para a gente na semana inteira, que é o seguinte: quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno? E voto em trânsito, quem perdeu o prazo para fazer a solicitação, o que deve fazer? Olha, vamos começar pela última. Quem tem voto em trânsito e não fez, só tem e vai estar fora do seu domicílio, só resta ele justificar. Ele pode usar o aplicativo do e-título, lá dentro do e-título tem o Justifica. E por que a gente estimula isso? Porque evita desse eleitor ir até um local de votação para fazer a sua justificativa. O e-título,
ele identifica, ele pega a localização do eleitor. Então, como ele já vai verificar que o eleitor está fora do seu domicílio, a justificativa já é isso. Então, ele consegue fazer esse requerimento de justificativa e está tudo ok, está tudo kit com a Justiça Eleitoral. Mas o que é importante para aquele que faltou no primeiro turno? Esse eleitor, ele não apenas pode, ele deve, Leandro, sob pena de que novamente ter que se justificar perante a Justiça Eleitoral se ele faltar ao segundo turno. É importantíssimo que ele compareça ao local de votação, mesmo não tendo ido votar no primeiro turno. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Porque ele já está lá na urna. A carga daquela urna com aquele eleitor já está lá. Se ele estava apto no primeiro turno, ele continua apto no segundo turno para votar. Então, ele deve comparecer ou, se não for possível, novamente justificar o seu voto. A sua ausência. E se ele votou em trânsito, ele pode votar agora no segundo turno na zona de origem dele, sem problema. Na zona de origem dele. O voto em trânsito, ele teve um período. Ele foi de julho até 18 de agosto. E naquela oportunidade, Leandro, o eleitor tinha que dizer se ele queria o primeiro turno, se ele queria só para o segundo turno ou se ele queria para ambos os turnos. Ali ele disse para a Justiça Eleitoral se ele já ia estar no segundo turno fora do seu domicílio. Agora, se você traz essa situação, olha, eu só descobri essa semana que eu vou estar domingo em outro município, aí não tem mais como. E por que, Leandro? Isso é importantíssimo o eleitor entender, porque esses dados do eleitor, da eleitora, os dados dos candidatos estão na urna. Não tem como a gente inserir um dado de um eleitor agora. Ele já está lá, lacradinho a urna. É isso que a gente chama de cerimônia de carga e lacração. E o eleitor ele precisa entender que quando a gente usa um sistema informatizado, a gente tem prazos para cumprir isso. Porque você tem que compilar esses dados, colocar ele dentro de uma mídia, dentro de um pendrive, inserir isso na urna, inseminar isso na urna e lacrar essa urna para que no dia certo, no horário certo, o eleitor compareça para votar na sua sessão. Gente, o papo está muito bom, esse assunto aí dá para a gente fazer uma live de 3 horas. Posso tirar só uma dúvida rapidinho? Manda assim, ver, bem manda ver. Sem nada, assim, porque, e para justificar, dá para ser pelo e-título ou tem que ir pessoalmente à sessão eleitoral como era antigamente? Novamente, para justificar, ele pode e deve usar o e-título também. O dever é mais, na verdade, no sentido de sugerir ao eleitor. Ele deve usar o e-título, é um aplicativo que está disponível em todas essas plataformas de celular, é muito fácil e prático para ele. Mas se ele não tem, ou se ele não pode usar o aplicativo por algum motivo, ele pode ir a um local de votação, uma sessão eleitoral. Ele vai entrar na fila junto com aqueles eleitores e ali ele se apresenta e justifica o seu voto. Ou ele também pode fazer um requerimento de justificativa eleitoral, tá? Até 60 dias depois da votação. Aí ele vai ter que juntar, no caso, Camila, um comprovante da sua ausência no domingo. A única diferença é que no domingo, quando ele faz a justificativa, ela já está clara, porque ele está fora do domicílio dele. Agora, se ele for fazer na segunda, na terça ou nas sequências até 60 dias depois, ele vai ter que juntar um comprovante de uma passagem ou um atestado médico, alguma situação que diga, olha, eu faltei no domingo por essa razão aqui. Gente, eu tenho um monte de pergunta para fazer, eu acredito que a Camila tenha também, a Caterina também, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Cláudio Correia, diretor-geral do TRE de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para prestar um serviço a todos os cidadãos e cidadãs paulistas, no caso, brasileiros, que todos aqui que nos assistem. É importantíssimo, e fica aqui minha mensagem para pedir ao eleitor que ele vá comparecer às urnas, às sessões eleitorais, escolha o seu candidato de uma maneira consciente e acreditando e confiando que a Justiça Eleitoral vai confirmar, após a totalização, quem são os eleitos, seja para presidente, seja para governador, onde estiver ocorrendo. Isso para a gente é um motivo de orgulho, hoje é o dia do servidor público. Fica aqui meu agradecimento a todos os colegas em todas as esferas de poder, não só do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral.
nós temos me sinto muito honrado, e eu tenho certeza que falo em nome de vários colegas, de servir a população, de servir a sociedade. Nós estamos aqui para isso. E isso, essa oportunidade que vocês me deram aqui agora de fazer exatamente isso, prestar um serviço público a todos que nos acompanham. Muito obrigado. A gente que agradece, tenho certeza que muita gente gostou também. Caterina Chute, repórter do Jornal da Record, e Camila Busnello, apresentadora do Jornal da Record News e também do Jornal da Record. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que a Live JR é exibida ao vivo toda sexta-feira, às 3 da tarde, nas plataformas digitais da Record TV, mas fica gravado, você pode assistir a hora que você quiser, tá? Vote nesse domingo, exerça o seu dever como cidadão. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê. Tchau.